Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Meus irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos iniciando, conforme foi anunciado, esta nossa live, nesta oportunidade, para estarmos falando um pouco mais sobre a bendita, inefável, inerrante, gloriosa, poderosa palavra do Senhor. E quero dizer que todos são bem-vindos a estar aqui conosco. Aos poucos os irmãos vão chegando aqui na nossa live, e enquanto os irmãos vão sintonizando aqui conosco, vou estar fazendo uma oração, entregando este momento de meditação na palavra de Deus nas mãos do Senhor. Louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de poder estarmos falando acerca da sua palavra, da sua bendita e santa palavra. Você é convidado a estar conosco até o final. Estaremos falando de assuntos importantíssimos da palavra de Deus. Vamos estar falando de princípios norteadores para não somente um ano, de bênção, um ano de vitória, de relacionamento com Deus, mas um ano de fato para que a nossa vida se torne um referencial, uma mudança plena, completa diante do Senhor. E para isso nós precisamos de estar envolvidos com a verdade, a revelação da palavra de Deus. Então eu convido a você a estar conosco até o final dessa live. Vou estar tratando de pontos importantíssimos, e para você que tem sede de Deus, para você que tem sede de relacionamento com Deus, de que quer viver de fato a sua vida no altar do Senhor, ser um referencial para a glória de Deus nesse tempo tão conturbado, nesse cenário tão deturpado, perdido que nós vivemos, neste mundo sem esperança, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo de tantas impunidades, de tanta permissividade, de tanto pecado, de tantos erros, de tanta violência, de tanta insegurança, esse cenário que já nos foi alertado pelo próprio Senhor, de pestes, de pandemias, de tantas coisas, de tantas mazelas da sociedade. É um tempo de nós buscarmos a Deus, é um tempo de nós clamarmos ao Senhor, porque nós que somos
regidos pela palavra de Deus, nós temos uma esperança singular, nós temos uma fé singular na pessoa bendita de Cristo, abalizado pela tua palavra, para nós lapidarmos esta verdade, esta fé, esta palavra, e isso só se dá em função do conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar expondo a palavra do Senhor e, conforme eu anunciei, o título da mensagem será A Pedagogia do Éden. Vamos extrair o máximo aqui com a ajuda do Espírito Santo, lições práticas para a nossa vida. Com certeza, ao colocarmos isso em prática, termos esse discernimento, esse amadurecimento espiritual, com certeza será um divisor de águas na nossa vida, na nossa prática, no nosso ministério, na nossa família, como um todo. Tá bom? Vamos orar? Bendito e eterno Senhor, esse momento tão especial só é possível graças ao Deus da tua misericórdia. A nossa alma, Deus, não desejaria estar em outro lugar, ó Deus, a não ser na presença gloriosa do teu Santo Espírito, porque mais vale um dia nos teus atos do que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da tenda da congregação a outros lugares. A nossa alma tem sede de ouvir, Deus, a tua verdade. A nossa alma tem sede, Deus, da tua presença. E por sabermos, ó Deus, que esta glória, que esta graça é acessível a nós pelo sacrifício de Cristo, nos submetemos, ó Pai, a esse tempo de busca, porque nós ansiamos como servo pelas águas profundas, Pai. Queremos saciar a nossa sede na única fonte que é capaz de fazê-lo. A tua palavra, a tua presença, o teu Santo Espírito. Quero entregar essa live nas mãos do Senhor, a todos que estarão interagindo conosco aqui nesse momento tão especial, tão singular. Peço, Deus, que no momento da ministração desta palavra, que pessoas, Senhor, ao participar conosco ao vivo, ao assistir esse vídeo em uma outra oportunidade, sejam profundamente abençoados, impactados, Deus, por esta revelação, que recebam cura física e na alma, que recebam renovo de Deus, renovação espiritual, que o entendimento possa se alargar, o coração se expandir para as verdades que somente encontramos na tua palavra. Eu oro entregando cada vida nas tuas mãos, a minha vida em tuas mãos. Toma a regência de tudo, tu és o Espírito Santo, a única razão de nós estarmos aqui nesta hora. Por isso peço a tua bênção, a tua presença, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus. Eu aconselho a você estar com a sua Bíblia aberta no decorrer de toda essa live. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, que é o livro do Gênesis, no capítulo de número 2. Vamos estar lendo aqui alguns versículos da palavra do Senhor, como também no capítulo 3. Gênesis, capítulo de número 2, diz assim a palavra de Deus no versículo de número 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Preste atenção. E pôs ali o homem que tinha formado. Versículo de número 15 em diante agora. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora o capítulo de número 3 agora. Capítulo de número 3, versículo de número 5. Diz assim: porque... Então a serpente, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Quero voltar agora no capítulo 1, no versículo de número 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou,
E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei toda a terra e sujeitai-a, e a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Com base nestes versículos da palavra de Deus, nós vamos aqui buscar no Espírito Santo a sua revelação, e o título dessa mensagem é A Pedagogia do Éden. É um grande privilégio, meus amados, nós podemos aqui passarmos esse tempo com os irmãos na exposição da palavra do Senhor, das Santas Escrituras. Aqui nós já aprendemos algo especial. Pregar o Evangelho é expor a palavra do Senhor. Pregar o Evangelho é expor as Sagradas Escrituras. A exposição das Sagradas Escrituras, ela traz o conhecimento de Deus. Ela traz o conhecimento de Deus, ela traz libertação, ela traz regeneração, ela traz direcionamento e gera em nós a bendita esperança da vida eterna. Tudo isso pela exposição da palavra de Deus. É nela que nós conhecemos a Deus. É nela que nós somos libertos. É nela, louvado seja o nome do Senhor, que nós somos regenerados, santificados. É nela, louvado seja Deus, que recebemos a direção. E é nela, na palavra do Senhor, que gera em nós e alimenta a cada dia a nossa esperança da vida eterna. Então, não é somente pregar, é pregar as Escrituras Sagradas. Ok? Dito isso, no capítulo 1 do livro do Gênesis, nós encontramos, louvado seja Deus, até o versículo de número 23, do versículo 1 ao versículo de número 23, os 5 primeiros dias da criação, onde Deus criou todas as coisas. E a partir do versículo 24, que é o 6º e o último dia da criação, nós vemos o relato da criação dos seres viventes. Obviamente, o homem e a mulher também estão inseridos neste contexto. Então, do versículo 1 ao versículo 23, nós temos os 5 primeiros dias da criação de Deus. Deus criando os céus, a terra, Deus criando o universo, Deus criando a própria terra, né, na separação das águas, e Deus criando o sol, Deus criando a lua, Deus criando as estrelas. Algo tremendo de Deus. Já a partir do versículo de 24, Deus agora vai dar vida, no seu último dia da criação, aos seres viventes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos falar dessa criação de Deus, e outros versículos também nós vamos expor, e é por isso que eu disse que é interessante você ter no seu material de anotação, porque eu vou falar muitas, mas muitas coisas importantes aqui. Para iniciarmos essa nossa mensagem, se eu perguntasse aos irmãos, no início dessa live, quais são e quantos são os princípios, os pilares de fundamento que estão fundamentados no nosso culto a Deus. Vou repetir. Se eu perguntasse aos irmãos quantos são e quais são os pilares de sustentação que fundamenta o nosso verdadeiro culto a Deus, o que os irmãos responderiam? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua conclusão? Antes de nós termos essa resposta sobre quantos e quais são esses pilares que sustentam o nosso culto a Deus, nós temos que ter muito bem resolvido em nossa mente, nosso coração, o que é um culto a Deus. Ok? Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1, ele vai jogar luz sobre esta pergunta, sobre esta questão. Diz assim o verso de número 1: Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Portanto, já partimos desta premissa de que cultuar a Deus não é a minha ida à igreja, mas é minha vida em sacrifício vivo, santo e perfeito a Deus. O meu culto não é a minha ida à igreja, é a minha própria vida. Este culto, que é a minha própria vida, que é oferecida em sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável ao Senhor, respondendo à pergunta a qual nós colocamos, ela está sustentada sobre 3 pilares principais. O nosso culto, que é a nossa própria vida, em sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus, ela está sustentada sobre 3 pilares principais, que é oração, adoração e a exposição da palavra de Deus. Quando eu digo exposição, não somente da palavra de Deus, mas exposição à palavra de Deus. Exposição à palavra, o quanto eu me permito expor a palavra de Deus. Seja ela cantada, seja ela pregada, ou seja ela no momento de leitura. O quanto eu permito o meu tempo qual é o meu tempo de exposição à palavra do Senhor. Então, os 3 pilares: oração, adoração e a minha exposição, não somente mas a palavra do Senhor. Quando eu digo oração, eu estou falando de 3 temas básicos. Veja se isso é a essência do seu culto. Quando eu falo de oração, eu estou falando de 3 temas básicos. Primeiro, a minha vida em oração. O que significa oração? Primeiro, gratidão a Deus. Gratidão ao Senhor. Eu já disse isso em algumas mensagens. Você só consegue ser grato a Deus, você só consegue ser grato a alguém, e principalmente a Deus, quando você tem muito bem claro o peso daquilo que você recebeu. Eu e você jamais conseguiremos ser gratos a Deus se eu não souber com bastante clareza o peso daquilo que eu recebi. Eu não conseguirei ser grato a ninguém e muito menos a Deus, se eu não tiver consciência do peso que eu recebi. O próprio povo de Deus, quando recebeu do Senhor o grande livramento do Egito, Deus operou sinais tremendos diante dos olhos do povo. Na condução pelo deserto, Deus enviou comida, Deus enviou maná, Deus proveu água de lugares inexistentes, até mesmo da própria rocha ali. Deus proveu água de lugares inesperados. O milagre sempre vem de uma forma inesperada. Mas ainda assim, nesta condição de tudo aquilo que Deus fez pelo povo, o povo reiteradas vezes murmuravam, reclamavam contra Deus, murmuravam e reclamavam contra Moisés, questionavam aquela sua posição e sempre faziam menção do tempo que vivia no Egito. Sabe por que eles faziam isso? Porque eles não tinham, embora tendo visto, não compreenderam o peso daquilo que receberam da parte do Senhor. A isso nós chamamos de gratidão. Nós só conseguimos ser gratos a alguém ou a Deus quando nós entendemos o peso
daquilo que nós recebemos. Gratidão é parte integrante do nosso elo de relacionamento com Deus. Se no meu relacionamento com Deus não tiver gratidão, o meu relacionamento com Deus, por minha causa, da minha parte, ele está um tanto quanto comprometido. Porque, a exemplo do povo de Israel, reiteradas vezes, eles davam sinais de ingratidão. A gratidão é parte integrante do meu relacionamento com Deus. Ele faz parte do meu momento de oração. A minha gratidão ao Senhor. Jamais esquecer aquilo que Deus operara ao meu favor. E é por esta razão que o povo, Jacó, Josué, quando atravessou o Jordão, eles erigiam colunas de pedras, um memorial, para que futuras gerações não viessem cair no esquecimento acerca daquilo que Deus já operara no passado. Ter sempre em mente, né, os feitos de Deus em favor da nossa vida. Isso se chama gratidão, reconhecimento. Quando eu tenho esse peso de reconhecimento, louvado seja o nome do Senhor, o meu relacionamento com Deus, ele está correto. E esse fato ocorrido com a nação de Israel, lá no deserto, fora nos deixado, conforme Paulo escreveu aos Coríntios e hoje para nós, na primeira carta, no capítulo 7, versículo de número 10, foi nos deixado como exemplo, para que nós, a exemplo deles, não tenhamos esse sentimento de ingratidão, de murmuração, de idolatria, né, de rebeldia contra o nosso Deus. Para que nós não venhamos a tentar o Senhor como eles tentaram ali no deserto. Então nos fora deixado como exemplos. Irmãos, isso está intimamente ligado à nossa condição espiritual, à nossa vida espiritual. Chegamos ao tempo da graça. Sabemos que a graça é o favor imerecido. Cristo, né, ele se entregou por nós, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, ele escolheu nos amar. Ele nos amou primeiro, não foi por nada do que eu fiz, não foi por nada daquilo que você fez. Ele escolheu nos amar, uma obra de Deus para a nossa vida. E muitos dizem que a salvação ela é de graça, tentando desconfigurar um pouco o sentido dessa palavra tão pesada, né, que é a graça. Mas só reconhece o peso dessa graça quem entende o que de fato recebeu da parte do Senhor. Ela é de graça para quem recebeu, não para quem ofereceu. Vou repetir. A salvação, ela é de graça para quem recebeu, não para quem ofereceu. Porque quem ofereceu essa oportunidade de salvação maravilhosa, através do sangue de Cristo, foi o próprio Senhor. E para ele sim não foi de graça. Para ele custou. Para que eu e você simplesmente cremos em nosso coração e confessarmos com os nossos lábios sinceramente, de que ele é o Filho de Deus, de que ele ressuscitou a Cristo, nós já temos de uma forma sincera, observada posteriormente pelas nossas práticas de nova criatura, de salvação, comprovadas pelos nossos frutos, nós temos a graça, a dádiva, o privilégio, a honra de adentrarmos na promessa da eternidade na presença do Senhor após o arrebatamento da igreja, a nossa partida com o Senhor. Para ser fácil para mim e para você, custou para ele. Custou afrontas. Para nós foi de graça, mas para ele custou açoites. Para nós foi de graça, mas para ele, o Cristo, custou escárnio, perseguições, injúrias, defamações. Para mim e para você que está sentado confortavelmente diante desse aparelho celular, diante dessa rede social, diante desse computador, foi de graça. Mas para que eu e você tivéssemos o privilégio de estar discorrendo sobre esta graça que nos é ofertada e oferecida, e muitas vezes fazemos pouco casos dela, para ele custou
dores, para ele custou o cálice da ira de Deus, foi ele que tomou o cálice da ira de Deus no nosso lugar, foi ele que carregou o peso dos nossos pecados sobre si. Para nós foi de graça, para ele custou lágrimas, suor de sangue, para ele custou, louvado seja Deus, dores na própria carne, cravos nas mãos e cravos nos pés. Para nós não custou absolutamente nada, mas para ele, o Cristo, custou o esforço de subir o caminho do Gólgota, trazendo sobre os seus ombros feridos, doloridos, ensanguentados, louvado seja Deus, a cruz pesada dos nossos erros, dos nossos pecados, da nossa rebeldia diante do Senhor. Para nós não custou absolutamente nada, mas para ele custou dores, custou sofrimento, louvado seja o nome do Senhor, custou lágrimas. Graça, de graça, foi para nós que recebemos, mas para ele custou a própria vida. Custou a própria vida. Eu já disse isso em várias oportunidades e algumas mensagens. Tem muita gente que não entende por que Pilatos ele entregou Jesus na mão dos sacerdotes. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para ser assassinado, morto como um humilhante, né? Ele não veio para ser executado como um malfeitor simplesmente. Ele veio para ser oferecido em sacrifício pelas nossas vidas, pelas mãos do sacerdote. O seu sangue, como João Batista disse, quando viu descer nas margens do Jordão, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós, para mim, para você, que muitas vezes andamos de forma soberba, com o nosso nariz empinado, com o nosso ego lá na última prateleira, para nós foi de graça, e nós achamos que temos algo, o privilégio da presença de Deus na nossa vida por algo que nós fazemos, algo meritório, mas não foi nada disso. Não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, mas tem a ver com aquilo que ele se propôs a fazer no meu lugar e no seu lugar. De graça para quem recebeu, não para quem ofereceu. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Oração. Primeiro, gratidão. Eu só vou conseguir ser grato a Deus se eu entender o peso daquilo que ele fez por nós. Gratidão. Arrependimento. Nós vivemos um processo diário e necessário de purificação. Jesus ratificou essa verdade na sua última refeição, nas instruções da qual ele estava dando para os seus discípulos. Na última refeição da Páscoa, em determinado momento, Jesus se levanta, cinge os seus lombos e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ao lavar os pés dos seus discípulos, Pedro vai falar com o Senhor: tu que vem a mim me lavar? Jesus vai dizer: o que eu faço agora não entenderás, mais tarde você vai entender o que é que eu estou fazendo. Pedro, com a pseudo espiritualidade, vai dizer assim: de forma alguma o Senhor me lavará os pés. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo, disse Jesus para Pedro. Então Pedro vai dizer: então me lava as mãos, então me lava o corpo. E Jesus vai dizer, louvado seja Deus, no capítulo 13 de João, no versículo de número 10, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, falando assim de Satanás. Ele está dizendo: é necessário não lavar o corpo, pois o corpo todo está limpo, mas é necessário continuamente lavar os pés.
Quando Jesus usa a figura dos pés, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós sabemos que há momentos que nós temos que conduzir a interpretação para a literalidade do texto e outros momentos para o simbolismo do texto. O que é literal, nós entendemos de forma literal. O que é simbólico, nós interpretamos de forma simbólica. Aqui nesse caso, quando Jesus usa a figura dos pés, ele está ensinando muito mais do que a tão necessária humildade. O contexto fala sobre isso. Mas ao usar o simbolismo dos pés, Jesus está nos elevando a uma outra condição, porque quando nós lemos pés, à luz dos textos sagrados, nós vamos compreender que há uma profundidade, uma dinâmica ainda muito maior. Isaías 52, versículo de número 7, o texto diz assim: quão formosos sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ouviu? Quão formosos os pés sobre os montes daqueles que anunciam as boas novas. O que o texto está tratando aqui? A Bíblia está dizendo o seguinte: quando a Bíblia está falando dos pés, ela está falando de decisões seguida de atitudes. Quando é literal, mas quando é simbólico, temos que entender o que o Espírito Santo está tentando nos ilustrar através deste simbolismo. E à luz deste contexto, está nos mostrando que o pés, nesse sentido, significa decisões seguida de nossas atitudes, ou seja, conformosos pés sobre os montes daqueles que anunciam, ou seja, a decisão e a atitude de anunciar. Eclesiastes capítulo de número 5, o que o texto diz? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O que o texto está dizendo? É literal? Eu tenho que guardar meu pé? Ele está dizendo que eu tenho que entrar na igreja plantando bananeira? Claro que não, então não é literal. É simbólico. Se é simbólico, o que é que ele quer nos dizer? Ele está falando de atitudes, ele está falando de decisões, a princípio, e depois de atitudes. Ele está dizendo: reveja a decisão pela qual tu vieste à casa do Senhor, e a partir de então, quais serão as suas atitudes? Guarda as tuas decisões e as tuas atitudes quando entrares na casa de Deus. Está muito claro isso, tá? Está muito límpido isso. Salmo 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso é literal? Claro que não. É simbólico. O que ele está dizendo? Que os meus passos, as minhas decisões e as minhas atitudes, ela é norteada pela direção da palavra de Deus. As minhas atitudes, as minhas decisões e as minhas atitudes, para que eu caminhe um caminho e triunfe nessa minha jornada, ela tem que ser norteada pela palavra do Senhor. Então, quando o texto está falando de pés, o texto está falando nesse sentido aqui simbólico de decisões e de atitudes. Falho como somos, reiteradas vezes tomamos decisões erradas, atitudes equivocadas no nosso dia a dia, embora sendo crente, embora professando a nossa fé em Cristo, crendo na salvação, crendo na ressurreição, querendo viver uma vida digna diante do Senhor. Mas ainda assim, na nossa jornada, tomamos decisões equivocadas, atitudes equivocadas. Então o que Jesus está dizendo para Pedro, da necessidade de lavar os pés, ele está dizendo então da necessidade de nós purificarmos dessas nossas decisões erradas, dessas nossas atitudes erradas. É disso que Jesus está dizendo. Jesus, ao lavar os pés, nesse segundo momento do simbolismo, ao entendermos que os pés está intimamente ligado à decisão e atitude, Jesus está dizendo para nós, dia após dia, revermos os nossos conceitos, as nossas decisões, as nossas atitudes. E isso
para um início de ano, é algo pertinente, algo interessante, porque é um tempo de que nós pensamos e revemos muitas coisas para que possamos ter um ano aí, né, abençoado. Deus está falando de redirecionamento. Deus está falando de reposicionamento. Por sermos falhos e tomarmos inúmeras vezes decisões erradas e atitudes erradas, ao lavar os nossos pés pela palavra do Senhor, que é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, o Senhor está dizendo que é um tempo que nós precisamos de redirecionamento, de nos reposicionarmos e voltarmos a ser norteados pela palavra do Senhor. Em 1 Reis, capítulo de número 17, naquela passagem onde Elias confronta ali os profetas de Baal e confronta os profetas de Acera, e quando os profetas ali, né, apresentam seu sacrifício a Baal e não há resposta sobre aquele altar, Elias agora assume o protagonismo, repara o altar, clama a Deus e tem resposta imediata do Senhor. Quero que você entenda algo interessante. Não tem a ver com o altar, tem a ver com a condição do altar. Porque foi no mesmo altar que os profetas de Baal clamaram. Foi neste mesmo altar que Elias clamou. Só que Elias, quando clamou neste mesmo altar, ele redirecionou aquele altar. Ele reposicionou aquele altar para estar alinhado com a vontade de Deus. Então não tem a ver com o altar, tem a ver com a condição do altar. Não tem a ver com o seu ministério, tem a ver com a condição do seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, tem a ver com a condição que nós nos submetemos para relacionarmos com Deus. Recebeu dessa revelação? Recebeu desta palavra? Não tem a ver com o ministério em si, tem a ver com a condição do meu ministério, o que está norteando o meu ministério, o que está norteando a minha vida com Deus. Quando eu falo da segunda condição do nosso relacionamento com Deus acerca da oração, primeiro é a nossa gratidão a Deus, é a nossa gratidão ao Senhor. Segundo, é a necessidade de arrependimento diário, lavar os nossos pés, nos redirecionarmos, nos reposicionarmos à luz da palavra do Senhor. E a terceira condição, antes de falar dessa terceira condição, quando eu digo acerca de nós redirecionarmos, de nós reposicionarmos à luz da vontade de Deus, cabe aqui uma pergunta, né, irmãos? Não consigo deixar passar isso. Nós vivemos um período aí terrível de pandemia, as nações sendo assoladas por este mal, vidas sendo ceifadas, um desmando generalizado, né, nos países, nos estados, nos municípios, né, uma falta de sintonias entre as lideranças, entre os liderados, a própria atitude do povo, né, que está completamente desajustados. E aí a gente conversa com um ou com outro e nós ouvimos inúmeras vezes dizer assim: mas Deus vai acabar com tudo isso. Outros dizem assim: basta Deus liberar uma palavra e esta pandemia ela cessa, este mal ele cessa. Se Deus quiser, Deus acaba com isso, não precisa de vacina, não precisa de absolutamente nada. Eu também acredito nisso. Deus é Deus, Deus não precisa de absolutamente nada. Mas a pergunta que se faz necessário: por que é que Deus faria isso? Por que é que Deus interveria nesse processo que está acontecendo? Por quê? Cabe uma pergunta: qual a razão? Tirando o fato de que Ele é Deus, que Ele é misericórdia. Ah, é a misericórdia do Senhor. Eu também creio na misericórdia do Senhor. Também creio. Mas por que é que Deus
deveria intervir na condição, vamos centralizar na questão dessa pandemia? Por que é que Deus deveria intervir? Deus deveria anular este mal, dissipar esta enfermidade? Eu fiz essa pergunta a alguém. Por que é que o SAMU, o resgate, ele vai em socorro de alguém? Alguém me respondeu sabiamente: é porque alguém o buscou, é porque alguém o procurou. Porque se ninguém procurar, ninguém ligar para o resgate, ele vai ficar na condição que ele está. Se chegar e perguntar lá para ele: você acha que está acontecendo algum acidente essa hora? Você acha que tem alguém em perigo? Ele vai dizer assim: com certeza tem alguém em perigo. E se perguntar: mas por que você não sai daqui com a sua viatura e vai socorrer essa pessoa? Ele vai responder: eu só posso ir socorrer essa pessoa se essa pessoa quiser socorro, se essa pessoa ligar para cá. Então, ou seja, é condicional. É condicional. E quando nós olhamos para o cenário mundial, é isso que a nação tem feito diante desta pandemia. Irmãos, vivemos uma geração, eu não gostaria de falar o peso dessas palavras, mas que cada dia mais está distante de Deus. Cada dia mais está distante de Deus. O povo não quer que a pandemia acabe, né, para voltar-se para Deus, para ter uma vida. Não, quer voltar porque quer voltar para a farra, quer voltar, né, a ter uma vida social que tinha antes, viver uma vida de festas, viver a sua rotina passada. Para muitos essa questão da pandemia não vai servir de introspecção, não vai servir, né, de transformação de absolutamente nada. Nós acabamos de ter aprovado na Argentina agora a garantia, né, o direito ao aborto. Meu Deus, irmão, cada dia a legalização do pecado, a institucionalização do pecado. E aí você que viu, né, aquela cena, você que tem temor a Deus, as pessoas comemorando a aprovação da lei do aborto. Aí eu te pergunto mais uma vez: por que é que Deus deveria intervir diante dessa pandemia? O povo está cada vez mais distante de Deus. O povo quer cada vez viver sua própria vida distante de Deus, aceitando tantas coisas, a desconstrução de tantas coisas. Por que é que Deus deveria intervir? 1 Crônicas capítulo 7, verso 15, diz o que a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, diz o texto sagrado, então o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Me parece que eu vi esse capítulo 15. E sararei a sua terra. Ou seja, é condicional. Eu sararei a sua terra. Mas por causa de quê? O meu povo que me buscou, o povo que se arrependeu dos seus pecados, o povo que se rendeu à vontade do Senhor. Então veio cura sobre a terra da parte de Deus. E você vai ver isso no livro de Juízes, em tantas outras situações que Israel passou por essa situação. Mas nós cremos e devemos orar. A mensagem aqui não é uma mensagem fatalista, devemos orar e pedir ao Senhor de fato que Ele tenha misericórdia, mas muito mais do que misericórdia, que o povo tenha consciência da nossa necessidade de se voltar para o Senhor, né? De vivermos a nossa vida de fato, integral diante do Senhor, legítima, irrepreensível diante do Senhor. Vamos voltar para o texto. E o terceiro ponto é a intercessão. Primeiro, adoração. Segundo, arrependimento. E o terceiro, intercessão. Eu já vou entrar na pedagogia do Éden, que ainda nós não entramos. Mas não vou fazer o
o vídeo aqui muito longo. A intercessão, afinal de contas, eu e você, como filhos legítimos do Senhor, nós não somos como as filhas da sanguessuga, louvado seja Deus, na condição de cristãos genuínos. Nós estamos na condição de filhos, nós estamos na condição de servos, nós estamos na condição de dispenseiros de Deus. Nós não ajuntamos riquezas, nós espalhamos tesouros. Oh glória, hein? Essa desceu fresquinha. A filha da sanguessuga vai para o culto e me dá. Está lá em Provérbios 30, verso 7. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os filhos de Deus, os cristãos verdadeiros, genuínos, ele vive na condição de filho, na condição de servo, na condição de dispenseiro de Deus. Ele não ajunta riquezas, ele espalha tesouros. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Este é o primeiro pilar que o nosso culto está fundamentado. Oração. E a oração sobre 3 temas: gratidão, intercessão. Gratidão, arrependimento e intercessão. O segundo pilar do nosso culto genuíno a Deus, sabendo e lembrando que o nosso culto é a nossa própria vida diante do Senhor. Não é a nossa ida à igreja, é a nossa vida. O segundo ponto é adoração. Eu já disse isso também em outras oportunidades. Adorar a Deus não é levarmos um presente para Deus. Adorar a Deus é a nossa identificação com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a nossa identificação com o Senhor. Jesus se sacrificou por nós. Romanos 12 diz que a nossa vida é um sacrifício vivo. Ou seja, o que Deus fez, devemos nós também fazer. Louvado seja Deus. Então a adoração não é um presente que eu vou levar para Deus. Não é algo que eu vou prestar para Deus. É a minha identificação com a pessoa do Senhor. Adoração não é fazer para Deus. É fazer como Deus. Vou até beber água depois dessa, irmãos. Adoração não é simplesmente fazer as coisas para Deus. É fazer como Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo de número 4, o texto vai dizer assim: e Deus não se atentou para Caim e nem para a sua oferta, mas Deus se atentou para Abel e para a sua oferta. O que o texto está nos dizendo? Que Deus, primeiramente, ele recebe o adorador, para só depois ele receber a adoração. Deus primeiro ele recebe o ofertante, para só então ele receber a oferta. Então Deus aprova o adorador. Ele reprovou Caim e reprovou a sua oferta. Ele aprovou Abel e aprovou e recebeu a sua oferta. Jesus disse esse princípio: quando vieres trazer alguma coisa para o Senhor no altar, uma oferta, qualquer coisa, e se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta, porque eu não vou receber mesmo. Vá primeiro, se conserte com o seu irmão, depois que eu te aprovar, eu recebo aquilo que tu queres me oferecer. Então, antes de nós ofertarmos a Deus o nosso dinheiro, precisamos ser recebidos pelo Senhor. Antes de eu subir num púlpito para pregar a palavra de Deus, antes de Deus receber a minha oferta em pregação, Ele tem que receber a minha vida. Antes de você pegar o microfone e cantar uma música a Deus, primeiro Deus tem que receber você, depois para receber o seu louvor. Qualquer coisa que eu e você façamos para Deus, temos que partir desse princípio, que meu culto é verdadeiro, quando primeiramente a parte de tudo que eu faça, eu seja aprovado diante do Senhor. A exemplo de Daniel,
a exemplo de Jó, a exemplo de Noé, homens que foram profundamente abençoados pelo Senhor, e Deus vai dizer assim: ainda que tivesse Noé, ainda que tivesse Jó e Daniel, esses três, só eles é que se salvariam. Nem a família deles, somente esses três é que se salvariam, porque esses três foram achados em retidão diante do Senhor. A exemplo de Enoque, que andava com Deus, foi tomado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a adoração, eu tenho que entrar a partir de agora, desse ano agora, com essa ideia clara, que o meu culto tem que ser da forma estabelecida pelo Senhor. A minha adoração é minha identificação com o Senhor. E o terceiro pilar, para nós caminharmos já para a segunda metade da mensagem e o final, é a questão da exposição da palavra de Deus. Primeiro, oração, que está sobre 3 temas: gratidão, arrependimento e intercessão. O segundo pilar, adoração, traçado pelo perfil que nós acabamos de falar. E o terceiro pilar da minha vida com Deus, sobre esses 3 pilares, é a minha exposição, não só mas a palavra de Deus. O quanto eu permito a minha vida estar exposta à palavra do Senhor. Seja ela cantada, seja ela pregada, seja no momento de leitura. O meu culto será somente genuíno se esse elemento for parte genuíno da minha vida. Louvado seja Deus. Jesus, o próprio Senhor vai dizer, ele vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é um mero conselho, está no imperativo. E quando a Bíblia diz quem tem ouvidos, ouça, a palavra ouça vai muito além do que apenas escutar. A palavra ouça traz o sentido de submissão. Então eu vou traduzir, substituindo essa palavra: quem tem ouvidos, submeta-se à voz do Senhor. Ficou mais claro? Porque o próprio Tiago vai dizer no capítulo de número 1: não sede simplesmente ouvintes da palavra de Deus, sede cumpridores da palavra do Senhor. Sede cumpridores, não somente ouvintes. Então quando o Senhor diz quem tem ouvidos, ouça, ele está dizendo: quem tem ouvidos, se submeta à palavra de Deus, à direção que o Senhor quer nos entregar. Dito isso, esses 3 pilares bem norteados no meu ministério, vamos agora para a segunda parte da mensagem e a conclusão dessa palavra em nome de Jesus. Com base nestes textos que nós lemos lá em Gênesis, e você deixa aberto porque a mensagem traz o título: A Pedagogia do Éden. Com base nos textos que nós lemos, capítulo 2, do verso 8, e no verso 15 ao verso 17, no capítulo 3, no versículo de número 5, e com esse pano de fundo que eu trouxe na introdução, é importante nós entendermos que todos os textos históricos, ele nos traz muito mais do que apenas narrativas de fatos, de acontecimentos. Ele nos traz lições preciosíssimas para a praticidade da nossa vida, ok? Então, quando você estiver lendo um texto histórico, muito mais do que narrativas bíblicas, narrativa de fatos, de ocorridos, ele traz profundas revelações, práticas, verdades para a praticidade da nossa vida. É sobre isso que nós vamos falar, tá bom? Eu quero aqui saudar os irmãos que estão conosco, tá? Mas no momento da mensagem fica difícil a gente dar essa saudação. Mas tem aqui a irmã Vini, o irmão Vini está aqui conosco, a irmã Denise, Pai, seu irmã, que Deus abençoe, a irmã Neide, o irmão Hélio, Kíssila, Deus abençoe a vida da nossa irmãzinha, o Ronaldo, Lucinéia, serva do Senhor, está aqui Ivete, Marcos Paulo, varão de Deus, evangelista, Leandro,
Tem um povo, tem o Clésio está aqui conosco, o Tiago, eu não vou citar o nome de todos, mas quero dizer que todos são bem-vindos a estar aqui conosco, tá bom? Ainda que você tenha entrado agora, você vai compreender, vai ficar gravado, tá? Você depois assista na íntegra essa mensagem, tanto aqui no Facebook como no nosso canal lá no YouTube, e você está convidado a estar lá se inscrevendo, participando conosco lá no canal do YouTube. A palavra Éden, ela vem do original do hebraico e significa planície. Grava isso, planície. Quando transliterado para o latim, na tradução por Jerônimo da Vulgata, que é a palavra comum, ela ela traz o sentido de paraíso, tá? O jardim, ele não era propriamente o Éden, ok? O jardim estava no Éden. O Éden é uma região onde Deus ele edificou esse jardim. Ele fazia parte do Éden. Prova disso, diz aqui o texto da palavra de Deus, no capítulo 2, no versículo de número 10, só para os irmãos terem essa confirmação, está escrito assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Só para os irmãos terem uma base de que eu não estou falando de mim mesmo, mas eu estou trazendo um fundamento bíblico, tá? Então, Éden é uma região. Lá na região do Éden, Deus edificou esse jardim. E ele era abastecido por um rio que saía de alguma região do Éden. Essa região do Éden, ela é, em nossos dias, desconhecida, embora vários historiadores defendem que a região do Éden, ela está localizada na região sul da Turquia, tá bom? Mas a sua localização, ela é incerta. Nós dissemos no início da nossa live que os 5 primeiros dias da criação, Deus criou todo o cenário para que somente depois, no versículo de número 18, quando ele criou os seres viventes, mais especificamente o homem e a mulher, ele introduziu no seu projeto original. Então, nos 5 primeiros dias, Deus cria todo o jardim. Depois, então, o homem nem existia, o jardim já estava pronto, o universo já estava todo formado, todo o projeto original de Deus já havia sido consolidado. Só então, Deus cria agora o ser humano, o homem e a mulher. E quando Deus cria o ser humano, o homem e a mulher, Deus insere o homem e a mulher dentro do seu processo, dentro do seu projeto original. E essa verdade, nós lemos aqui no capítulo de número 2, no versículo de número 15, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e para o guardar. Então o projeto de Deus veio antes do homem. E essa verdade do projeto de Deus vir antes da própria criação do homem é o guia mestre por toda a história de Deus com a humanidade. Isso aqui é lindo demais. Eu creio que você vai absorver essa revelação. Deus, depois do projeto do Éden, do jardim pronto, Deus agora vai recrutar. Deus vai requisitar o homem e inseri-lo dentro do seu projeto original. E essa verdade, esse princípio espiritual, ele é um guia mestre por toda a história de relacionamento de Deus com a humanidade. Então vejamos, Deus já tinha um projeto pronto para que depois do dilúvio Deus reconstruísse e multiplicasse toda a humanidade no segundo momento. O projeto de Deus era a arca.
Quando o projeto de Deus já estava pronto no coração de Deus, Deus então recruta, escolhe, separa Noé e insere ele dentro do teu projeto. Olha, Noé, virá um grande dilúvio, virá o juízo sobre toda a humanidade. O meu projeto é essa arca, com todas as medidas, com todos os parâmetros, com todas as dimensões, com todos os materiais necessários. Então o projeto Noé já está pronto. E Deus recruta Noé e o insere dentro do seu projeto. Quando Deus vai libertar o povo do Egito, Deus tinha uma terra próspera para colocar na sua nação. Então Deus levanta, recruta Moisés, separa Moisés, escolhe Moisés, e no diálogo diante daquela sarça que se ardia em fogo e não se consumia, Deus está dizendo para Moisés assim: eu tenho um projeto, eu vou tirar o meu povo de dentro do Egito com sinais, com mão forte, e vou conduzi-los a uma terra que mana leite e mana mel. Moisés ficou um tanto duvidoso sobre a sua condição de ser eloquente, de falar. Afinal de contas, um simples mortal está diante de Faraó, o povo não creria nele. O que Moisés não entendeu é que ele estava sendo apenas inserido dentro de um projeto que já estava estabelecido no coração de Deus. E no decorrer, eu disse que é um guia mestre. Deus, ao longo da história, vai recrutando, Deus vai separando, escolhendo. Deus separou Davi para colocá-lo dentro do seu projeto de monarquia sobre Israel. Deus separa sacerdotes, Deus separa levitas como sua propriedade peculiar. Deus levanta profetas mesmo antes deles não saberem de nada, mesmo antes de Davi saber que seria rei, mesmo antes dos sacerdotes saberem, né, do próprio Samuel, de saber de alguma coisa, antes dele nascer, louvado seja o nome do Senhor, antes de vir ao coração do homem poder fazer alguma coisa, Deus já estava com o seu projeto em andamento, em funcionamento. Chegou apenas a tua geração para que você seja recrutado pelo Senhor, sensível à voz do Senhor e ser inserido dentro do seu projeto original. E o seu projeto original de relacionamento do homem ser eterno na sua presença, em perfeita harmonia com o Senhor, continua em plena ascensão, continua em pleno funcionamento. É importante você entender isso. Veio a graça, veio Jesus. O que é que Jesus também começa a realizar, começa a fazer? Ele tinha um projeto que ele recebeu do Pai, ele tinha uma ordenança, já estava tudo pronto no coração de Jesus. Ele sabia por que é que ele veio, ele sabia daquilo que ele iria passar, daquilo que ele iria enfrentar. Nada, nem ninguém, nem homem, nem circunstância, nem dor, nem demônios tiraria o Senhor do projeto do próprio Deus. Deus sabia com certeza. Então ele começa a recrutar pescadores, cobradores de impostos, chamando-os para dentro do seu projeto. Não importa a sua condição, a sua debilidade, o seu estado, o projeto não é seu, o projeto é do próprio Senhor. Você está apenas sendo recrutado. Em Mateus capítulo de número 15, naquela parábola dos trabalhadores da vinha, o Senhor sai a recrutar trabalhadores para a sua vinha, e na hora 1/10 ele próprio vai dizer: o que vocês estão fazendo ociosos aqui na praça? Ele diz: mas não tem ninguém que nos assalarie. Ele diz assim: levanta-te, vai para a minha vinha, vai para o meu projeto. O meu projeto está lá e você vai receber conforme aquilo que te é confiado. Quando Deus o Senhor permitiu o encontro de Saulo com ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Ananias, né, começou a endurecer, dizer assim: este homem é perseguidor, este homem é matador de cristão, esse homem luta contra o reino do Senhor.
É como se Ananias estivesse dizendo assim para Cristo: esse homem não cabe dentro do meu projeto. Mas aí, nas entrelinhas, o Senhor responde para Ananias: ei, Ananias, o projeto não é seu, o projeto é meu. Embora ele também não caiba no meu projeto, ele é um vaso escolhido. E antes dele ser vaso escolhido, eu sou oleiro por excelência. E quando eu recruto, quando eu seleciono, quando eu separo, e essa voz é sensível ao meu chamado, louvado seja Deus, eu forjo esse vaso, eu moldo esse vaso à medida do meu propósito, do meu projeto. Ele para você de fato não tem nenhum tipo de importância, mas o projeto, Ananias, não é seu, o projeto ele é meu. E é por isso que Saulo, sendo reprovado aos teus olhos, mas para mim será um vaso escolhido. O arrebatamento não aconteceu, ainda não aconteceu. E esse recrutamento, essa separação permanece da mesma forma desde Adão no Éden até os dias atuais. Estamos aprendendo com a pedagogia do Éden. O Senhor continua recrutando pastores, Deus continua levantando presbíteros, evangelistas, Deus continua separando escritores para escrever os seus livros didáticos, os seus livros de ensinamento. Deus continua levantando autores para compor hinos de adoração a Deus. Deus continua levantando instrumentistas para se tornar levitas na tua casa. Deus continua nessa última hora, exemplo de Mateus capítulo de número 15, convocando ao povo e mostrando dentro da Bíblia que o seu projeto ele teve um início, um meio e um fim. Esse projeto é inabalável, esse projeto é intransferível, esse projeto é inquestionável, e tudo que está aqui, ele mesmo disse, não vai passar um tio, um J, sem que nada do meu projeto se cumpre na história da humanidade. O projeto de Deus está em plena ascensão, ainda que tentaram desvirtuá-lo, desmentir-o, desconsiderá-lo, perseguir aqueles que nele acreditaram. Louvado seja o nome do Senhor. Deus disse, o Senhor através, louvado seja Deus, de Mateus capítulo de número 16, dizendo: as portas do inferno não prevalecerá sobre a minha igreja, porque Cristo veio estabelecer o seu projeto, a igreja, o corpo místico de Cristo, compostas de diversos membros, diversos órgãos, que sou eu e que é você, e Deus está nos requisitando para diversas tarefas dentro desse projeto original, cada qual mais honroso do que o outro. A uns Deus vai chamar para ser pregador, levita, pastor, dirigente. Deus vai levantar coordenadores de jovens, de criança. Deus vai separar alguém para ser responsável pela limpeza da igreja. Deus vai separar alguém para ser técnico do som. Deus vai separar alguém como um pintor para, louvado seja, ornamentar a tua casa, pedreiros para edificar os pilares da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua separando, Deus continua recrutando aqueles a quem Ele vai inserir dentro do seu projeto. Esse ano de 2021 em diante, talvez você não teve a nítida compreensão dessa pedagogia do Éden. Deus construiu o Éden e inseriu o homem dentro do seu projeto. Não é o seu projeto, não é o meu projeto. E o Senhor disse: os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Não é os seus projetos, são os meus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me manifestei na sua vida para te recrutar, para a partir de então fazer parte dos meus projetos. Abandona esse fardo aí que você carrega, porque eu quero isso, eu preciso daquilo, eu quero isso, outro, eu necessito de tantas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Buscai o reino de Deus, em primeiro lugar a tua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Parafraseando, buscai primeiro o meu projeto, as demais coisas
lhes serão acrescentadas. No capítulo 2, verso 29, para nós caminharmos para o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam o que disse, ouça o que disse a palavra de Deus, capítulo 2 de Gênesis, o verso de número... louvado seja Deus. Capítulo 1, versículo de número 29. Depois que Deus insere Adão dentro do seu projeto, ele vai dizer o seguinte: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda árvore que dá fruto, de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Depois que Deus insere Adão dentro do jardim, dentro do seu projeto, ele estava dizendo assim para Adão: Adão, tudo que você precisar, eu já provi para você. Ô, irmão, isso é muito revelador. Tudo que você precisar, a provisão é da minha parte. Porque Deus, Ele protege e defende a quem Ele promove. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele promove, Ele sustenta, Ele protege a todos aqueles que Ele recruta. Então, quando Ele insere Adão dentro do seu projeto, Ele estava dizendo assim para Adão: não vai te faltar absolutamente nada. Tudo que você precisar dentro do meu projeto, você terá. Louvado seja o nome do Senhor. Você já se sentiu inserido dentro do projeto do Senhor? Porque se a pedagogia do Éden for verdade, fique em paz. Se você se pautou em obedecer a Deus, se você está exercendo a sua obediência no Senhor, na palavra do Senhor, fique tranquilo, não vai faltar absolutamente nada, porque Deus protege, porque Deus sustenta aquele que Ele promove. Não vai faltar nada, Adão. Independentemente da circunstância, Deus já garantiu o sustento, a provisão, a proteção para aquele que Ele promove. Eu estou te inserindo dentro do meu projeto e tudo que você precisar estará em suas mãos. A pedagogia do Éden nos ensina a andar pela fé. Confiarmos no Senhor. De que a nossa provisão, nossa proteção, ela vem exclusivamente do Senhor. Não vai faltar absolutamente nada. No versículo de número 28, isso aqui é muito profundo, preste atenção. O Senhor disse assim, vou ler a partir do versículo 26, tá? Porque uma vez que nós estamos inseridos dentro do projeto de Deus, e descansamos no Senhor, de que Ele é o provedor, porque Ele nos recrutou, então é Ele que vai nos sustentar. Diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou macho e fêmea. E Deus os abençoou, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a face da terra. Uma vez inserido dentro do projeto de Deus, eu preciso ter muito bem claro no meu coração 3 coisas básicas. Primeiro, identidade, chamado e direcionamento. Como assim? Diz o texto: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está falando de identidade. Ele disse assim: e Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos. Chamado. Ele diz assim, depois, no terceiro momento: dominai sobre os peixes do mar. Direcionamento. Então, 3 coisas básicas para que o teu culto seja legítimo a Deus, como vida com Deus: identidade, chamado e direcionamento. Eu vou jogar um pouco mais de luz para você.
Romanos capítulo de número 1. Veja como que Paulo ele se apresenta aos seus destinatários. Romanos 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu vou descodificar para você. Paulo, servo de Jesus, identidade. Separado para o evangelho, chamado. Separado para o evangelho de... Perdão, deixa eu repetir. Paulo, servo de Jesus Cristo, identidade. Chamado para apóstolo, chamado. Separado para o evangelho de Deus, direcionamento. Então Paulo sabia quem ele era em Deus, ele sabia qual era o seu chamado para ser apóstolo, e o terceiro momento ele sabia que o seu chamado para ser apóstolo é para ir e pregar o evangelho, ou seja, direcionamento, separado para o evangelho do Senhor. Primeiro, a nossa identidade tem que estar muito bem resolvida com o Senhor. Aí se você que chegou agora, ouça lá no início da mensagem. Eu não posso ficar repetindo, senão o vídeo vai ficar muito longo. O que é cultuar a Deus? O que é adorar a Deus? Não é a nossa identificação com Ele? O Espírito Santo de Deus não testifica em nós que somos filhos de Deus? Você já tem muito bem resolvida a sua identidade em Cristo? Uma vez resolvido isso, que você sabe quem é Paulo, servo de Deus. Oh, maravilha! Você também pode bater no peito e ter essa convicção de quem você é em Cristo, da sua identificação em Deus. Dito isso, segundo momento, chamado. Quando eu falo de chamado, há dois momentos. Primeiro, nós fomos chamados para estar nele. Depois, nós fomos chamados para ir por ele. Diz o texto, 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 9, diz o texto assim, 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso de número 9, fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual que é o nosso primeiro chamado? Não é ministerial. O primeiro chamado é para nós estar chamados para a comunhão do seu Filho. Eu fui chamado, você foi chamado para estar em Cristo. Uma vez chamado para estar em Cristo, uma vez estando em Cristo, agora o nosso segundo chamado para ir por Cristo. Você tem que ter essa consciência. Se você for não estando em Cristo, você não vai conseguir. Eu não vou conseguir alcançar lugar nenhum. Mas se eu estiver em Cristo, é impossível de eu não ir por Cristo. Quer que eu repita? Vou repetir. Se você não estiver em Cristo, não queira ir, porque você não vai conseguir. Mas se você estiver em Cristo, é impossível de você não ir por Ele. Porque o próprio Cristo disse, duas citações, os discípulos queriam ir, Jesus disse, ficai primeiro em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Não adianta querer ir, sem estar em mim primeiro. Depois ele vai dizer, sem mim, nada podereis fazer. Então você foi chamado para estar em mim. Quando você está em mim, você pode ir por mim. Não adianta querer ir, atropelar, fazer, você vai desistir no meio do caminho, vai voltar machucado, vai voltar ferida, e você vai atribuir a sua falha às pessoas, a você mesmo e ao próprio Deus. Mas se você estiver primeiramente nele, é impossível de você não ir. E quando você está nele e você decide em ir, alguns vão como pastores,
alguns vão como evangelistas, alguns vão como profetas, alguns vão como pregadores, levitas, instrumentistas, pintores, cantores, escritores, autores, coordenadores, dirigentes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu entendo isso, irmãos, após a minha consciência do meu chamado, de estar nele e ir por ele. Eu não posso ir para qualquer lugar e ir de qualquer forma, para nós concluirmos essa mensagem. Eu preciso de direcionamento. Agora, não basta eu saber que eu sou pastor, não basta eu saber que eu sou levita, que eu sou cantor, que eu sou pregador, não basta eu saber que eu sou um obreiro. Eu preciso que o Espírito Santo me direcione. Eu preciso que o Espírito Santo me direcione para o caminho correto. Paulo muitas vezes foi impedido pelo Espírito Santo de ir a algum lugar e foi direcionado a ir para outros lugares, porque nós precisamos ter direcionamento. Uma vez que eu sei que eu sou em Cristo, eu já sei qual é o meu chamado. Depois que eu irmãos, o nosso chamado ele não se encerra, ele não para quando eu descubro o meu dom. Quando eu descubro o dom que Deus me deu, quando eu me identifico com esse dom, é a partir daí que começa o exercício do meu ministério. Então eu preciso que Deus me direcione. Senhor, eu sou pastor. E agora? Senhor, eu sou um levita. Está muito bem resolvido isso em mim. Mas e agora? Eu preciso de direcionamento. Senhor, eu sei que eu sou evangelista. Mas e agora? É para ir para qual direção? A obra missionária se faz com essa sensibilidade de ouvir o direcionamento do Senhor. Em Atos, o que a palavra vai dizer? O Espírito Santo diz: separa para mim Paulo e Barnabé. Ou seja, o Espírito Santo que é o regente, que é o maestro, né? É ele que está na regência de todas as coisas. Que nós precisamos ser sensíveis a essa direção do Senhor. Então não basta somente ser. Eu preciso que Deus ele me direcione. Senhor, eu tenho um ministério, já compreendi, mas eu preciso ser relevante. Eu preciso ser relevante no meu ministério. A parábola dos talentos, eu enxergo esta parábola pela ótica da relevância, sabe? Não sei se você compreende o que eu quero dizer. Eu enxergo essa parábola pela ótica da relevância. Enquanto alguns receberam talentos e granjearam seus talentos, e outro decidiu enterrar seu talento, eu creio que esses que granjearam seus talentos dentro das suas condições, porque Deus nunca vai nos pedir algo que nós, além da nossa capacidade, esses obreiros que receberam esses talentos e que promoveram outros talentos tais, eu entendo que eles se sentiram na obrigação de ser relevante no reino de Deus, com aquilo que lhes fora confiado. Um ministério relevante, um ministério que promove, um ministério que impacta, um ministério que seja referencial. É isso que eu enxergo na parábola daqueles talentos. Aqueles obreiros com desejo de ser relevantes, de promover algo a partir daquilo que eles receberam do Senhor. Agora preste atenção, no direcionamento que Deus vai te dar, e eu creio que esse ano de 2021, Deus vai abrir o nosso entendimento, vai abrir nossa visão espiritual, e Deus vai nos tirar dessa zona de conforto, Deus vai nos tirar dessa bolha que a gente muitas vezes ficamos ali conformados e acomodados. Vai ser um ano de direcionamento de Deus para a sua vida. Você recebe essa palavra? Vai ser um ano de oportunidades que virão diante de você dadas pelo Senhor. Porque Ele chama, Ele recruta, Ele separa, Ele capacita e Ele direciona. Em nome de Jesus, vai ser um ano de direcionamento para a sua igreja. Para que nós não fiquemos dentro de um labirinto tentando promover
situações, né, que não geram vida em ninguém, mas o direcionamento de Deus gera vida. Ô glória! Gera fruto, gera crescimento, gera almas salvas quando Deus direciona. E grava isso. Quando Deus te direcionar, grava isso que eu vou te falar agora. Nem sempre Deus vai te dar a rota completa. Deus nem sempre vai te dar o projeto pronto. Mas com certeza Ele vai te revelar o próximo passo. Você precisa de uma direção de Deus este ano? Como eu preciso, irmãos. Eu tenho orado a Deus no monte de madrugada, tenho lutado como Jacó diante do Senhor. Deus, eu preciso de um direcionamento. E eu sei que Ele vai dar, está pulsando aqui no meu coração acerca do meu ministério. Eu preciso desse direcionamento. Não basta eu saber o meu chamado, não basta que Deus saber que Deus me recrutou, não basta, eu sei disso. Mas eu preciso de um direcionamento. E quando Deus me der esse direcionamento, porque há sede no meu coração de ser relevante. Não é de ser importante, é ser relevante. Louvado seja o nome do Senhor. Não é de ser promovido, é de promover o reino de Deus. Recebeu aí, né, irmão? Não é de exibição, é de aparecer. Porque o Senhor disse que não dá para esconder debaixo do alqueire uma lâmpada acesa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele direciona, pega esse candeeiro, essa lâmpada acesa e pendura ele no alpendre. Louvado seja o nome do Senhor, no candeeiro. Pega esse candelabro e coloca ele, porque lá ele vai trazer luz para toda a casa. Não dá para se esconder uma cidade edificada sobre os montes. Tem que ser relevante. Quando a sunamita surge lá no deserto, a pergunta que se faz: quem é esta que sobe do deserto? Quem é essa que aparece do deserto? A igreja não se exibe, a igreja ela se revela, ela aparece, ela surge, ela mostra a sua identidade, ela é relevante. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é impactante. Eu estava vendo esses dias, amados, eu tenho acompanhado bastante, porque ande com pessoas espirituais que você vai ser espiritual. Ande com pessoas carnais e você vai se tornar um crente carnal. Ouça vídeo carnais que você se torne carnal. Se alimente de coisas espirituais e cada vez você vai ser espiritual. E a minha alma está muito sedenta, irmãos, dessa relevância para o Senhor. E o que eu tenho assistido esses dias? Eu assisti agora nesses últimos dias um documentário sobre a vida de Billy Graham. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. Um homem mortal como eu e você, nada, não tinha de nada. Mas um homem que se entregou para Deus, um homem que não quis ficar no obscurantismo, um homem que de fato quis ser relevante para Deus. E como que Deus faz? Como que Deus está muito dentro da mensagem, como que ele é inserido dentro do projeto de Deus, porque o que ele fez, levar milhões de almas à presença do Senhor, não foi projeto dele, foi projeto de Deus. A Bíblia diz que Deus está procurando, né, os fiéis da terra. Se Deus achasse um na brecha, um na fenda para ele usar, Deus transforma essa geração. E quando você vai perceber o ministério do Billy Graham, no início, irmãos, esse documentário é muito interessante, porque ele começa a pregar a princípio para um grupo de pessoas, e muitas pessoas não estavam dando muita atenção para aquela mensagem, não foram sensíveis àquela voz, mas teve uma pessoa daquele grupo que de fato se rendeu à mensagem de Billy Graham, ainda no início do seu ministério. E aí quando eu ouvi aquilo, eu dei até risada. Eu estava fazendo algumas coisas aqui em casa, eu dei até risada, porque aquele que ouviu a mensagem, aquele que foi sensível, aquele que se rendeu à mensagem de Deus através de Billy Graham, ele era dono de emissoras de rádio,
Poderia ser qualquer uma outra pessoa que, se tivesse se convertido, por si só já seria uma bênção, porque mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Mas o Senhor selecionou alguém que tinha condições para ajudar o teu servo. Porque Deus protege, Deus sustenta e Deus promove aqueles a que Ele separa. E este homem começa a dar a Billy Graham a oportunidade de sair do seu reduto, que era muito pequeno, o seu público era muito pequeno, mas já naquela época, né, na época de 1940, alguma coisa, ele começa já naquela época, imagina, irmãos, tendo abertura através de rádio, através de emissora de televisão, e ele começa a difundir o evangelho, começa a fazer cruzadas, e é motivo da gente rir, irmão, rir, porque como é que Deus trabalha? Deus começa a salvar pessoas que seriam importantes, relevantes no ministério de Billy Graham. E os estádios, irmãos, teve uma cruzada que ele fez Deus levou ele para os países comunistas. O documentário é riquíssimo, e se a sua fé não for tocada por este testemunho, irmãos, você precisa de rever, de fato, de redirecionar mesmo o seu ministério, reposicionar mesmo o seu ministério, porque é muito tocante. Deus levando ele nos países comunistas, sendo convidado pelos países comunistas. Ele teve acesso a todos os presidentes da sua época dos Estados Unidos, né? Que maravilha, irmãos. Ele era levado a dar conselhos, orar por eles. E ele fazia cruzadas de 100, 200 mil pessoas. Teve um lugar que ele foi fazer, me parece que foi na China ou no Japão, e o organizador ficou preocupado pelo volume de pessoas, não havia um lugar adequado para a apresentação do Billy Graham. Foram numa pista, me parece, de pouso que estava desativada, e resolveram ali, sem cadeira, sem nenhum tipo de estrutura, e eles estavam preocupados com aquela questão. Irmãos, ele pregou naquele lugar em 5 dias para mais de 3,5 milhões de pessoas. Isso mesmo, irmão, 3,5 milhões de pessoas. Um homem usado pelo Senhor. Ele veio no Maracanã, me parece que 1 ou 2 vezes. O Maracanã também estava amarrotado. Não havia nos lugares que ele ia fazer as pregações. Ele foi profundamente usado, pensou que não havia lugar, os estádios ficavam todos lotados, 100 mil pessoas a cada vez que ele estaria pregando. Irmão, aí quando eu estava vendo isso, eu na mesma hora me veio o coração quando o Neymar, ele foi, depois que foi vendido pelo Santos para o Barcelona. Escute isso aqui, irmão, escute. Todo jogador que ele se apresenta num clube tem um momento ali de interação com os torcedores, com a imprensa, né, de apresentação. Ele faz ali algumas embaixadinhas para se apresentar do clube. Quando o Neymar ele foi para Barcelona, no estádio Camp Nou, se apresentar para os torcedores do time de Barcelona, ele ficou mais ou menos ali uns 5 minutos, 10 minutos, fazendo ali algumas embaixadinhas, chutando a bola para o povo. Sabe quantas pessoas tinham no estádio para ver Neymar fazer 5 minutinhos de embaixadinhas? 80 mil pessoas. 80 mil pessoas encheram o estádio para ver um jogador de futebol ser apresentado e mostrar o seu dom. Aí eu vi o Billy Graham nos seus estádios, como o Digny Swagger também, como vários outros, né, irmão? Um homem pregando para milhões de pessoas. E o que mexe no nosso coração é que não foi por causa do homem, mas foi por causa de um homem inserido no projeto de Deus. Oh, meu Deus! Que esse ano seja relevante no meu ministério. Que esse ano seja relevante do seu ministério. Que o seu público, o seu alcance, ele possa expandir, alargar as estacas da sua tenda.
Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Para que de fato nós possamos fazer a diferença nesse mundo tão conturbado, tão carente de referenciais. Tão carente de referenciais. Eu estava ouvindo nesta manhã uma mensagem de um pastor amado na escola dominical, onde ele estava falando a lição trimestral das Assembleias de Deus, vai tratar sobre a bendita pessoa do Espírito Santo. E ele trouxe como uma introdução acerca do êxodo do Espírito Santo, a saída do Espírito Santo. Ele vai citar uma mensagem verdadeira, do pastor Paulo Júnior, quando ele falou sobre esta geração, sobre a nossa geração, uma geração afastada do Espírito Santo, sem intimidade com o Espírito Santo, sem vida no altar. E aquelas palavras vieram sempre no meu coração, e a palavra êxodo, a saída do Espírito Santo, foi muito forte, porque isso é fato. A presença de Deus saiu de Israel, no livro de Ezequiel, sem querer sair. Deus não queria sair, mas o povo estava vivendo uma condição tão promíscua, tão apática, tão distante, que a glória de Deus que estava sobre a tampa do propiciatório foi para a porta do templo, foi por um monte, Deus saindo gradativamente de Israel sem querer sair de lá. A exemplo de Sansão, que não percebeu quando já não se dispunha na sua alma a presença do Espírito Santo. Na mesma hora eu me lembrei de Davi rogando a Deus no Salmo 51, Senhor, diz assim a oração de Davi, para nós concluirmos. Salmo 51, depois que ele se sentiu vazio, louvado seja o nome do Senhor, ele vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito contrito. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Que oração maravilhosa, que oração linda, né, irmãos? Que nós, de fato, irmãos, possamos nos atentar para isso. E veja como que isso acontece. Um outro ponto para nós concluirmos. Veja o que aconteceu no Éden. Nós estamos aprendendo com a pedagogia do Éden. O que aconteceu no capítulo 3? No capítulo 3, quando Satanás vai de encontro a Eva e vai dizer assim, tentando persuadi-la, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Quando Deus nos estabelece dentro do teu projeto, Deus estabelece limites. Amém, irmãos? Deus estabelece limites, porque o projeto é dele. Não podemos fazer do nosso jeito. Não podemos agir além daquilo que ele nos permite agir. Deus estabelece limites. De todas as árvores comereis, de menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que a serpente veio fazer? Exatamente persuadir Eva. E como que ela tentou fazer isso? Ela transformou o limite de Deus em barreira. Compreende isso, amados? O que a princípio para Eva é um limite, enganado por Satanás, se tornou barreira. Então Satanás aguçou-la para superar aquela barreira. Grava isso. Ele tinha toda a liberdade como um anjo principal diante do Senhor. Mas o limite era o trono de Deus. Mas ele viu o limite do trono de Deus como uma barreira
a ser vencida para se assentar no lugar de Deus, querendo ser Deus. E foi por isso, ao transformar o limite de Deus numa barreira, é que ele perdeu a sua condição original. E Eva do mesmo jeito, Adão do mesmo jeito. Quando eles absorveram o entendimento de que limite que Deus estabelece não é limite, é apenas uma barreira para ser vencida, ô glória, perdemos também a nossa condição original dentro do projeto de Deus. E por que que isso acontece? Onde é que o adversário trabalha para transformar limites em barreiras? Diz o texto sagrado, ele trabalha na nossa vaidade, ele não trabalha na nossa necessidade. Pega aí essa revelação para nós concluirmos a palavra. Ele investiu na vaidade, porque Eva não tinha e Adão não tinha nenhuma necessidade de comer daquele fruto. Então ele investe na vaidade. Você vai ser como ele. Recebeu aí ou não? Ele trabalha na vaidade. Se você comer, certamente você não vai morrer, mas você será como ele, sabendo o bem e o mal. Ela tinha essa necessidade? Não. Por isso que Deus estabeleceu um limite. Mas Satanás transforma esse limite em uma barreira. E para superar essa barreira, ele trabalha não na necessidade, mas na vaidade. Eu vou descodificar para nós concluirmos aqui. Como que eu sei que é limites e barreiras, vaidades e necessidades? As vaidades, elas vêm com uma proposta de porções mágicas. Isso é muito interessante que eu vou falar aqui agora. Come do fruto e você vai ser como ele. Porções mágicas. Só que porções mágicas, veja dentro do nosso contexto, tem a ver com vaidades. Necessidades tem a ver com processos. Deus não estabelece porções mágicas. Deus estabelece processos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas Satanás oferece porções mágicas. Veja as nossas liturgias, os nossos cultos. Como é que a pessoa vai ser transformada? Quando ela manda uma cartinha para Deus, quando ela dá 2 voltinhas na igreja, quando ela passa num vale de sal grosso, quando ela sacrifica tudo no altar, quando ela toma um banho de sei de que lá o que, e quando ela leva uma rosa para casa. Porções mágicas. Alô? Porque tem a ver com o quê? Com vaidade. E a Bíblia nos oferece o quê? Processos. Isso é claro, irmãos, no nosso dia. Aí você agora toma isso como base. Eu vivo, o cristianismo que eu vivo, ele é a base de porções mágicas ou ele é a base de processos com Deus? O que é que Satanás sugeriu a Jesus lá em Mateus capítulo 4 no deserto? Porções mágicas. Se você me adorares, te darei todo o reino. Só adorar, uma porção mágica aqui agora. Adora, se curva, se renda aos meus pés, que eu te darei todo o reino. Se atira daqui para baixo, transforma esse pão, tudo porções mágicas. Só que Jesus não aceitou as porções mágicas por causa de quê? Porque Jesus vivia processos. Sabe por que Satanás fez isso? Veja aqui um contexto muito interessante. A Bíblia diz aqui em Gênesis que Deus, na virada da tarde, ele passeava pelo jardim do Éden. Não é verdade? Em Jó, o Senhor perguntou a Satanás: de onde tu vens? O que foi que ele respondeu? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Davi, quando ele
teve aquele envolvimento com Betseba, o que é que ele estava fazendo? Ele estava o quê? Caminhando no seu palácio. Não é verdade? O que é que isso quer dizer? O que que significa o Senhor andando na virada da tarde no Éden? Isso significa os cuidados da sua propriedade, daquilo que lhe pertence. Deus é onipresente, mas ele caminhava no seu diálogo com Adão, mas mostrando que era ele o governante daquele jardim. Quando o rei também passeava lá no alpendre do seu palácio, o que é que ele estava fazendo? De fato, ratificando a sua autoridade máxima, a sua autoridade maior. Quando Deus pergunta a Satanás, na passagem de Jó, por onde ele anda, ele vai dizer o quê? Eu ando pela terra, rodear a terra e passear por ela. O que é que ele está dizendo ali? Ele estava reivindicando aquilo que é dele. Por isso que a Bíblia diz que ele é o Deus desse século. E se ele é o regente desse mundo caído, desse mundo de pecado, ele vai se sentir vitimizado quando alguém é abençoado nele, e é por isso que ele vai reivindicar, porque no entendimento dele, ele é o governante desse mundo. E se ele é o governante desse mundo, todo mundo tem que viver no caos, no pecado, no erro, na rebeldia. Mas há aqueles que dentro do reino a qual ele pensa que é dele, vive uma vida de obediência a Deus. Deu para você entender isso ou não? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, dentro desse contexto que nós estamos falando, para nós concluirmos, quando nós falamos dessa requisição de querer o governo sobre todas as coisas dele, ele vai oferecer porções mágicas para você sair dos processos de Deus. Ele fez isso com Jesus, ele fez isso com tantos na palavra de Deus, mas a pedagogia do Éden nos ensina algo profundo, algo especial, que nós não podemos nos submeter a essas porções mágicas, mas devemos viver de fato os processos estabelecidos pelo Senhor. E para concluirmos, louvado seja o nome do Senhor, eu quero simplesmente... Há muitas coisas em que nós podemos aprender com a pedagogia do Éden. Muitas coisas, mas já foi 1h e quase 45 minutos de live. Nós precisamos de terminar. Ficará gravado aqui no Facebook, como também no nosso canal lá no YouTube. Tá ok? Eu espero que esta passagem, que esta mensagem, a pedagogia do Éden, possa profundamente ter tocado no seu coração. De entendermos que o nosso culto a Deus, ele está fundamentado sobre 3 principais pilares. Primeiro, eu preciso saber o que é culto a Deus. Eu entendo que cultuar a Deus não é ir à casa de Deus. Não é a minha ida, é minha vida com Deus. Sacrifício santo, perfeito e agradável ao Senhor, conforme Romanos 12:1. Sobre 3 pilares, a partir do momento que eu entendo que a minha vida é um culto a Deus, permanente a Deus. Primeiro, oração, sobre 3 temas: gratidão a Deus, arrependimento e intercessão. Segundo pilar, adoração, que não é um mero presente que damos a Deus. Deus não precisa de nós para ser Deus. Deus não precisa que nós demos glória para que Ele seja glorificado. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Mas a adoração genuína é nossa identificação com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele recebe primeiro o adorador, para depois receber a adoração. Ele recebe primeiro o ofertante, para depois receber a oferta. Aleluias. E a exposição da palavra de Deus. O quanto nós nos permitimos nos expor a palavra de Deus. Sobre esses 3 pilares, a nossa vida está sustentada. E na pedagogia do Éden nós ensinamos esse princípio, que há um projeto de Deus já estabelecido pelo próprio Senhor. Mesmo antes do nosso nascimento, mesmo antes de nós sermos salvos e pensarmos em alguma coisa, em querer fazer alguma coisa por Deus, nós estamos compreendendo nessa live, nessa mensagem, que não tem a ver comigo, não tem a ver com você, embora nossos projetos, nossos sonhos sejam lícitos, sejam válidos, mas Deus está nos chamando para um projeto dele, maior.
e dentro desse projeto dele, embora trabalhando e fazendo para ele todos os demais projetos nossos pessoais, ele vai nos acrescentar, ele irá nos abençoar. Se você entendeu essa palavra e pretende nesse ano de 2021 viver esse ministério relevante, esse relacionamento relevante com Deus, saiba que Deus, ele protege, ele sustenta a todos aqueles que ele promove. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não foi arrebatada e ele continua recrutando, requisitando. Só que para nós entrarmos dentro desse projeto, ele diz: nega a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Primeiro você foi chamado para estar em mim, para depois ir por mim. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai nos direcionar cada vez mais. Deus vai nos mostrar passo a passo, para que nós possamos entender, louvado seja o nome do Senhor, que nosso relacionamento com Deus está pautado nessas verdades, nesses princípios, e tenhamos bastante atenção para as porções mágicas que Satanás vai nos oferecer, a qual ele vai inserir dentro dos nossos cultos, ele vai inserir dentro de várias possibilidades. Mas a nossa vida está alinhada com o processo de Deus. Às vezes sem entender, às vezes sem saber todo o projeto completo, mas confiando que aquele que chamou, ele é poderoso para confirmar a obra do Senhor. Que possamos entrar esse ano de 2021 com esse entendimento, com essa percepção. Quero louvar a Deus por todos que tiveram a paciência, a sensibilidade de estar conosco até agora. Tem irmãos que estão desde o início conosco. Sei que a hora foi um pouquinho puxada, né? Mas compartilhe essa palavra, né? Curta, compartilhe, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, um ano novo aí, de muita experiência nova com Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz, meus amados.